matéria aqui, ó. Presta atenção nessa matéria. Matéria do O Globo. Estado do Rio tem recorde de sequestros forjados. Aí você deve estar pensando, Leonardo, por que você está fazendo um vídeo sobre isso, sobre sequestro forjado? O teu canal é de psicologia, de vício em apostas. O que uma coisa tem a ver com outra? E eu não sei se eu choro ou se eu dou risada explicando isso para você. Olha a parte de baixo dessa matéria. Em 2024 foram solucionados 11 casos, muitos motivados pela perda de dinheiro em apostas online. Isso mesmo que você ouviu. Muitos motivados pela perda de dinheiro em apostas online. Muitas pessoas, alguns espertinhos, perderam dinheiro, viciaram em apostas, como milhares de pessoas viciam, e chegaram ao extremo do vício. O que é o extremo? Quando a pessoa está muito desesperada. E aí, o que essas pessoas fizeram? Elas estavam tão endividadas, porque geralmente quando uma pessoa está muito viciada, ela fica extremamente endividada, e elas ficaram tão endividadas que elas forjaram, isso mesmo que vocês ouviram, forjaram o próprio sequestro para extorquir os parentes, mandando mensagem, tentando ganhar dinheiro dos parentes, porque elas estariam sequestradas. É isso mesmo que você ouviu. Esse é um dos maiores absurdos que eu já vi. Olha o nível que chega o vício em apostas. Olha o nível que chega uma pessoa que está viciada em apostas. E olha aqui, ó, não é eu que estou inventando história, é do O Globo. Então tá aqui a referência, eu vou deixar o link dessa matéria na descrição desse vídeo, clica e leia a matéria depois se você puder, beleza? E se você quer entender o porquê que uma pessoa chega nesse ponto aqui, faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo para você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E eu quero te fazer um convite. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, faz o seguinte, se inscreva no canal. Se inscreva se você quer ver mais conteúdos sobre o vício em apostas, se você quiser aprender como parar de apostar, inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Olha só, pessoal, continuando essa matéria, eu vou ler um pedaço da matéria aqui para vocês, só para vocês entenderem o tamanho do absurdo. A mensagem chegou pelo Facebook, aparentes de, fala o nome da pessoa, que tem 22 anos, no início da tarde de 15 de janeiro de 2024, enviado por um perfil anônimo. O recado informava que o vendedor havia sido sequestrado e só seria liberado após o pagamento de 100 mil reais, ou seja, estava pedindo 100 mil reais. Uma chave Pix e uma foto de Silva amarrado acompanhavam o texto. Aflita, a família resolveu procurar a delegacia anti-sequestro, que logo entrou no caso e começou a buscar o cativeiro. No dia seguinte, em novo contato, os criminosos aceitavam baixar o valor do resgate para 2 mil. Peraí, de 100 para 2 mil. Os parentes, então, se juntaram e transferiram o valor para os sequestradores. Oh, Deus que me perdoe, cara, mas a pessoa valeu só 2 mil reais. Desculpa a piada, galera. Mas, porra, se um dia um parente meu pagar 2 mil pela minha pessoa, é muito pouco. É o maior desconto que eu já vi na vida, 98 mil reais de desconto. Tá louco, cara? Comprar picanha tá mais caro, né? Mais piadas à parte, continuando. Os parentes, então, se juntaram e transferiram o valor para os sequestradores. Por volta das 17 horas, Silva reapareceu cheia de feridas pelo corpo. E olha o desfecho da história como que ficou. O vendedor, então, foi levado à DAS, ou seja, a polícia, né? Para prestar depoimento. E a farsa veio à tona. Silva admitiu que forjou o próprio sequestro. Olha isso, é triste. Sabe por quê? Porque é o extremo como a pessoa chega para apostar. Para tentar recuperar o dinheiro que havia perdido num site de apostas eletrônicas, ou seja, uma bet. Em seu relato, ele revelou que desviou 40 mil de loja de automóveis do sogro, onde trabalhava, para jogar em cassinos online. Deixa eu falar uma coisa bem séria para você aí que está me assistindo. Eu sei que eu brinquei no começo desse vídeo, mas eu quero que você entenda. Esse é o extremo da aposta. Por quê? Aqui nós vemos sinais claros de um vício, um caso clínico claro do jogo patológico no nível extremo. Por quê? Porque a pessoa chegou no extremo da pressão, inventou uma situação para manobrar o que estava acontecendo com ela. Entenda, um apostador viciado, ele cria uma situação para ele conseguir
manobrar os erros que ele tem. Se você perceber as pessoas que são viciadas em apostas, eles manipulam, inventam brigas, inventam alguma situação para conseguir sustentar o vício dele de alguma forma. E foi isso que aconteceu aqui. Aqui nós vemos outro sinal do vício claríssimo que também acontece, que é a mentira patológica. A grande maioria dos apostadores viciados acabam se tornando grandes mentirosos. Mentem que não apostou, mentem que não perdeu dinheiro, enganam a família. E se você aí, que é familiar, que está me assistindo, você sabe, você que é familiar do paciente que é viciado, sabe que a família acaba adoecendo junto. A família acaba ficando muito doente. Por quê? Porque cai nessas mentiras. Imagina só como ficou a cabeça dessa família. Imagina só como essa família ficou se sentindo desesperada porque a pessoa tinha sido sequestrada. Ela ficou tão desesperada, passou por tudo isso, mandou dinheiro, ou seja, a pessoa criou um circo para ela conseguir pegar dinheiro. Entenda uma coisa, uma pessoa que está viciada, compulsiva, quando ela está no extremo do vício, ela faz tudo para pegar dinheiro. É isso que eu trabalho com os meus pacientes no consultório. Primeiro, quebrar a bolha da mentira, começar a aprender a ser honesto em todas as situações e parar de manipular, porque a pessoa manipula de todas as formas para sustentar o vício dela. No programa Cartada Final, eu dei uma aula no programa Cartada Final na semana passada e eu falei com os alunos do programa Cartada Final sobre a importância de enfrentar a mentira. O que é enfrentar a mentira? Mesmo que doa, mesmo que você sinta vontade de mentir, você tem que ser 100% honesto. É isso que eu trabalho com o pessoal do programa Cartada Final, por quê? Porque enquanto você estiver vivendo refém da mentira, você vai continuar no vício. Entenda uma coisa, você ou o teu familiar só vai conseguir vencer o vício em apostas se vocês pararem de mentir. Não existe melhora, não existe recuperação se você seguir na bolha da mentira. E como vocês podem ver na matéria que eu trouxe para vocês, por mais que a pessoa minta, eu vejo isso sempre no meu consultório, com os meus pacientes no consultório, de todas as histórias, já vi centenas, milhares de histórias de pacientes viciados em apostas que chegou no meu consultório, ou até mesmo com o pessoal, os meus alunos do programa Cartada Final. Por mais que a pessoa minta, por mais que a pessoa minta muito bem, a verdade sempre vai aparecer. Como nessa história que eu trouxe para você. A verdade sempre vai aparecer. Assim como essa história, tem centenas de histórias. E eu quero dizer para você, você ou teu familiar está viciado em apostas, sempre existe uma saída, beleza? Quero dizer para você, se por acaso você quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida comigo, tentar marcar uma consulta comigo, vai até meu Instagram e manda um direct para mim. Me segue no Instagram, tem muito conteúdo legal no meu Instagram, tem conteúdo show de bola no Instagram. Me manda um direct que a minha equipe vai estar pronta para te responder. Se eu tiver disponibilidade de agenda, eu posso fazer um atendimento com você, então confira com a minha equipe lá. Beleza? Não deixe de conferir. Eu convido você também a conhecer o programa Cartada Final. Link na bio do meu Instagram, você vai aprender um pouco mais sobre o que é o programa Cartada Final, assim como várias pessoas estão entrando. Vai lá e conheça, que vai valer a pena. Beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ativa o sininho. E é claro, comenta para mim aqui embaixo o que você achou dessa matéria, o que você achou dessa situação, tá? Grande abraço, tamo junto, valeu!